Galera, amanhã nós vamos ter que fazer uma escolha em relação a quem será o novo prefeito do Rio de Janeiro. Confesso que nenhuma das duas opções me agrada. Eu já critiquei ambos aqui no canal diversas vezes. Mas a gente vai ter que escolher. Um deles vai ganhar com o nosso voto ou não. Então eu prefiro fazer essa escolha do que deixar que outros façam a escolha por mim. Como eu disse, um dos candidatos é muito ruim, mas o outro é muito pior ainda. Então eu vou tentar mostrar aqui nesse vídeo um pouco da minha opinião, por que eu vou votar, em quem eu vou votar, e no final eu vou dizer o nome, tá? Vou falar por área aqui mais ou menos, né? Na educação, eu não vi grande diferença entre ambos os governos, deixando claro que ambos já governaram, né? A gente não está falando aqui entre alguém que já teve seu espaço e outro que não teve oportunidade de governar ainda, né? Como era em relação ao Crivella em 2016. Não, agora dá para nós compararmos concretamente dois governos, né? O Eduardo Paes teve mais tempo, teve 8 anos, mas a gente pode comparar os 4 primeiros anos do Eduardo com os 4 até então primeiros anos do Crivella, para ter mais ou menos uma noção. O Eduardo Paes, como eu disse, na área da educação eu não vi muita diferença, não vi grandes investimentos entre um e outro, né? Mas tudo bem, talvez pelo fato de eu não ter filho em escola municipal, nem ser estudante da escola municipal mais, né? Escuto falar um pouco aí do que as pessoas que têm filho na escola dizem, né? Mas não é uma coisa que eu tenho um conhecimento de causa profundo para dizer. Mas aparentemente, por alto, eu acho que ambos foram bastante ruins nessa área. Na área dos transportes, né, a gente pode dizer que o grande trunfo do Crivella foi ter acabado com o pedágio da linha amarela. Mas aí a gente tem que pensar também o seguinte, eu falei isso no vídeo aqui sobre a linha amarela, né? Como é que vai ficar sem o pedágio? Né? Porque a prefeitura vai ter que indenizar a Lanza. Beleza. Como é que vai ser paga essa conta? Quanto que vai ter que ser pago? Quem vai cuidar da linha amarela daqui para frente? Vai ter pedágio gerido pela prefeitura, mas mais barato? Ou não, vai ter que se tirar do orçamento público? E aí vai tirar de que área? É uma coisa que tem que se pensar. Crivella jogou esse problema para o próximo prefeito, caso não seja ele próprio, né? Então, mas tudo bem. Vamos dizer que o fim do pedágio da linha amarela é uma coisa boa que o Crivella conseguiu, tá? Por outro lado, nós temos aí o BRT da Transbrasil parado já há 4 anos e o Crivella não fez nada para terminar. Então isso é, a meu ver, um ponto contra ele. Por sua vez, o Eduardo Paes, nós temos, a meu ver, o grande problema foi a questão da, entre aspas, racionalização das linhas, onde algumas linhas importantes acabaram de uma forma que acabou prejudicando o consumidor, porque mesmo que ele tenha colocado ali a questão do bilhete único, né? O que antes era um ônibus só, agora você precisa pegar 3, o bilhete único só dá 2 passagens, então é uma coisa ruim contra o Eduardo Paes, né? E também o aumento das passagens, né? A gente lembra daquela história dos protestos pelos 20 centavos e tal, mas a verdade é que realmente a passagem aumentou muito no governo do Eduardo Paes, assim como o próprio Rio de Janeiro, de modo geral, ficou muito mais caro de se viver durante o governo dele e tal, né? Mas a questão da passagem é uma coisa que também depois contra o Eduardo. Mas por outro lado, né, ele também fez o BRT, fez o VLT. O BRT eu acho que foi uma obra muito importante, né? Quem pegou antes, né, sabe, pô, o que que era ir da ilha até a Barra? Era um sofrimento, era horas de viagem, né? E agora com o BRT a coisa está muito mais simples, muito mais fácil. Então, com todos os defeitos que o BRT tem, a coisa melhorou bastante. E o próprio BRT era muito melhor na época do Eduardo Paes. O Crivella, a verdade é que no governo dele o BRT foi bastante sucateado. Conservação da cidade, né? Podemos dizer que o Eduardo Paes ele teve a sua importância na questão do bairro Maravilha, que foi uma obra muito importante aqui para vários bairros do subúrbio, inclusive o bairro onde eu moro, Quintino, que é a minha rua, ganhou bastante melhorias com
com esse programa, ainda que eu tenha a crítica que não foi feita a fiação subterrânea, como foi no Rio Cidade, na época do César Maia, mas foi uma obra de conservação importante que foi feita esse bairro Maravilha. O Crivella, a única coisa que eu ouvi falar talvez tenha sido aquela obra lá da Rocinha, que ele botou uma maquiagem bem na frente da favela, na entrada ali, mas lá por dentro tudo continuou tudo igual, né? Então, na questão da conservação, eu acho que o Eduardo Paes também está bastante à frente. E aí sobra falar o quê? Sobra falar o grande assunto que foi o debate, esse último debate dessa semana aí, né? Questão da probidade administrativa. E aqui que eu acho importante a gente pontuar algumas coisas é o seguinte, é verdade, né? No governo do Eduardo Paes teve muito mais denúncias de corrupção, embora não tenha chegado nenhuma diretamente contra ele, né? Tivemos vários secretários dele aí envolvidos. Fica uma coisa até suspeita, pô, o cara trabalhou como secretário do Cabral, depois foi prefeito junto com Rodrigo Betlin, com um monte de gente ali enrolada, as ligações com as empreiteiras que financiavam a campanha dele, né? Fica um pouco difícil, né, acreditar que o cara não tivesse, pelo menos, conhecimento de muitas das coisas que aconteceram ali. Mas, algum processo sério, assim, criminal, de corrupção contra ele, nós realmente não temos. Em relação ao Crivella, nós temos alguns processos também de improbidade. E eu acho que os processos do Crivella, eu acho que até o incriminam mais diretamente do que os processos contra o Eduardo Paes, né? Eu não estou aqui de modo algum querendo absolver o Eduardo Paes, não, tá? Eu estou querendo apenas comentar juridicamente. Inclusive uma coisa muito importante, né, que eu pude observar ontem, uma coisa interessante que eu acho que o Eduardo Paes ele foi bastante feliz ali ao dizer que, não, quando eu tomei conhecimento da corrupção, eu afastei eles de perto de mim. E, inclusive, mencionou, sem citar o nome, mas o caso do Rodrigo Betlin, né, que foi um secretário envolvido em corrupção no governo do Eduardo Paes, que foi afastado, e desde 2016 está junto do Crivella, uma coisa que muito pouca gente falou. Então, o Crivella, ele me parece, a meu ver, muito mais complacente até com a corrupção. E também tem situações onde ele está, como eu disse, diretamente envolvido. Por exemplo, aquela questão lá da Estácio, né? Não é uma denúncia de corrupção direta, assim, no sentido de, ele pegou o dinheiro e botou no bolso, superfaturou obras para ganhar um por fora. Mas é uma situação onde dá para ver que houve, claro, uso da máquina pública para fins pessoais, né, para fins de autopromoção. Você utilizar maquinário da Conlurb, tirar os funcionários da Conlurb do seu horário de serviço para ir lá para ouvir o prefeito falar da candidatura do próprio filho. Isso é um claro caso de improbidade administrativa, é um caso, claro, de corrupção mesmo. Não deixa de ser, não é corrupção ativa nem passiva, conforme descrito no Código Penal, mas é uma forma de corromper a instituição, corromper o sistema. E é isso que eu acho que tem que ficar bastante claro aqui. O Crivella, ele pode não ser tecnicamente um corrupto, né, no sentido de um criminoso que praticou o crime de corrupção, mas ele é tão corrompido ou mais do que a média dos políticos do Brasil. Isso tem que ficar bastante claro, tá? E nós tivemos aí, né, o caso, por exemplo, eu comentei aqui, o caso Márcia, né, que a meu ver o problema maior não foi nem a questão da Márcia em si, que aquilo ali até tinha explicação, que tudo bem, a secretária está só ajudando a pessoa que não sabe mexer, mas tem uma parte do áudio que ele fala claramente, né, que ele estava furando fila dos pastores que queriam isenção de IPTU e tal. Então isso, a meu ver, também configura uma improbidade administrativa. Ele deveria ter sido cassado lá atrás pela Câmara Municipal, não foi, né? Aí teve a questão dos guardiões do Crivella também, utilizar funcionários da prefeitura no seu horário de expediente para irem atacar uma equipe de reportagem, ao invés de utilizar esses mesmos funcionários para resolver os problemas da saúde, né? Então, tudo isso aí, a meu ver, demonstra que é um governo profundamente corrupto também. São formas diferentes, mas ambas são corrupção. E
eu acho que a coisa chega no seu pior nível quando a gente tem esse tipo de coisa aqui, tá? Pra mim, isso é o pior tipo de corrupção que existe, a corrupção moral. O Crivella, eu sempre tive diversas críticas a ele, né? E essas críticas foram se tornando maiores conforme o governo dele ia passando. Porque antes era uma coisa, pô, a gente não sabe o que é. Eu não votei nele. Mas antes a gente dizia, pô, a gente não sabe o que vai ser, vamos dar a oportunidade pro cara mostrar o que é. Agora, quando o cara vem a público utilizar de novo essa história de kit gay, que a gente sabe que é uma mentira, isso nunca existiu. Liberação das drogas, isso não tem nada a ver com prefeitura. Legalização de aborto também nada a ver. Tudo isso aqui, gente, é puro terrorismo. Terrorismo eleitoral. É o pior tipo de política. É tudo que a gente não deveria mais ter na política brasileira, né? Em vez do político falar das suas propostas, ou que ataque o adversário, mas ataque falando coisas reais e tal. Agora, esse tipo de baixaria aqui, primeiro que atentar associar o Eduardo Paes ao Freixo é ridículo. O pessoal sempre foi oposição ao Eduardo Paes, diferentemente do Crivella, que em 2012 retirou a candidatura para beneficiar o Eduardo Paes. Aí depois associar o PSOL, a pedofilia, pô, isso é, cara, isso é podre, cara, isso é nojento. Pra mim, o Crivella ele é um cara sem caráter, entendeu? Agora ficou tão figurado. Antes, era um político que eu discordava na ideia. Era um mau gestor, era um mau político, era um cara meio demagogo, era preconceituoso com carnaval, com LGBT e tudo mais. Mas isso aqui, esse panfleto nojento, sinceramente, cara, pra mim acabou. O Crivella, ele tinha que responder, eu acho que ele vai responder, né? Inclusive criminalmente, porque isso aqui é crime, é a coisa mais absurda, que ele deveria ficar, se ele não ficou inelegível até hoje, ele tem que ficar inelegível por causa disso, porque um cara desse tem que ser extirpado da política. É um cara podre, nojento, sem caráter, pra falar um troço desse, entendeu? Utilizar de terrorismo, utilizar um tema sério como é a pedofilia, pra atacar com mentiras os seus adversários. Então, inclusive, tá banalizando um tema um assunto que é sério, né? Então, desculpa, pra mim não dá mais pra aceitar Crivella. Crivella, ele tem que ser jogado no lixo da história política brasileira. E se eu tinha alguma dúvida, depois desse panfleto eu acho que ficou evidente que amanhã eu tenho que ir lá na urna com um pregador no nariz, que seja, mas tem que votar no 25, que é pra dar um verdadeiro não, de uma vez por todas, a esse tipo de parasita político da pior espécie, né? Esse tipo de político nojento, como é o atual prefeito Marcelo Crivella, sem qualquer tipo de passação de pano para Eduardo Paes, tá? Eduardo Paes foi muito competente para fazer muitas coisas, fez o Parque Madureira, né? Fez lá a questão da revitalização do Porto, também fez muita maldade, a gente tem que reconhecer, não pode fechar os olhos para isso não, removeu a Vila Autódromo, foi truculento com os garis grevistas, né? Foi truculento com camelôs, foi o prefeito que mais removeu pessoas de uma favela na Zona Norte ou na Zona Sul, às vezes para mandar lá para lugar longe, sem infraestrutura, né? Então, assim, não tenho nenhum louvor aqui a dar ao Eduardo Paes como prefeito, não. Tem um prefeito que eu tenho diversas críticas, mas esse tipo de campanha que o Crivella está fazendo, terrorista, né? Querendo colocar o medo com falsas fake news, né? Acusações falsas, utilizar essas acusações falsas para tentar atacar os adversários e colocar medo na população. Isso é atitude de gente desesperada, gente sem caráter, gente podre. E só podia dar nisso mesmo, né? Depois que se associou ao bolsonarismo, que é basicamente isso, sempre viveu disso, sempre viveu desse terrorismo, essa coisa de ficar falando de fake news, de kit gay, de criancinha, que não sei o que. Palhaçada. Vamos falar de coisa séria, vamos falar de realmente resolver os problemas da nossa cidade. Não dá mais para aturar esse tipo de política podre, nojenta, mau caráter, como é a desse nosso prefeito. Espero que futuramente ex-prefeito Marcelo Crivella. Vamos voltar, né, a fazer uma oposição crítica ao Eduardo Paes. Vamos continuar apontando os erros de Eduardo Paes onde ele tiver errado, e acredito que vai errar muito novamente, né? Porque é um conceito de cidade elitizado que ele traz, mas não dá mais
para aguentar esse tipo de fake news de baixaria. Amanhã eu vou votar no 25 Eduardo Paz, contra as fake news, contra a baixaria, contra as mentiras. Até lá, um abraço.